O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, ontem foi um dia de muitas reviravoltas no reino da banânia. Começamos o dia com os banqueiros e Faria Limers em geral dando seus botes com o bumbum por causa da Lei Magnitsky. Eles se reuniram, eles conversaram, eles contrataram os melhores advogados, pareceres jurídicos e encontraram uma solução. Não é que eles são danadinhos, encontraram uma solução para cumprir tanto a lei brasileira quanto a lei dos Estados Unidos. Eu só acho que os ministros vão meio que odiar essa solução. Enfim, é claro que eu contarei os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Mais um dia de quedas e perdas bilionárias para os Faria Limers, enquanto no Congresso a gente sabia que teria a instalação da CPMI do roubo dos aposentados. A gente só não imaginava que haveria uma reviravolta. A oposição conseguiu tirar a presidência e a relatoria do governo e assim, essa CPI não prometeu nada e já está entregando tudo, começando com fortíssimas emoções. Lá no fim da tarde, início da noite, surge Paulinho Tic-Tac e logo depois temos o anúncio de novos sancionados. E para fechar o dia, o Xande ficou com ciúme e resolveu lançar a sua cartinha da cortina de fumaça. Mandou fazer busca e apreensão na casa do Malafaia, apreendeu o passaporte do líder religioso e depois disso, alguns minutos depois, a velha mídia magicamente, coincidentemente, aquelas coincidências do destino, começa a vazar muitos áudios que mostram toda a ilicitude do clã Bolsonaro e deste pastor antidemocrático. E eu vou tentar contar todos os detalhes dessa confusão para vocês no vídeo de hoje. Então me ajuda aí, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes de todas as confusões e reviravoltas, eu preciso mostrar isso aqui só pra ficar já registrado na mentezinha de vocês. Caso vocês não saibam, o filho do capiroto está em solo brasileiro. O filho do Jorge Soros visitou alguns parlamentares da extrema esquerda. A desculpa da COP30, salvar o mundo e toda aquela balela deles, visitou a Haddad, a Érica Hilton, aquele pastor do PSOL, Thalíria Petroni e toda essa galera. Aí fica registrado. Saiu também uma pesquisa que a Globo até tentou mascarar, falando que, nossa, o cenário para o Lula está melhor, blá, blá, blá. Mas o que essa pesquisa mostra é que a desaprovação do governo continua alta. Mais da metade da população desaprova o que essa caterva petista está fazendo. E tivemos aí, pelo segundo dia consecutivo, perda para os banqueiros. Queda do valor de mercados dos bancos fica em 40 bilhões. Não é notícia repetida. Eu sei que já saiu no primeiro dia da confusão ali da Magnitsky que eles perderam 40 bi e hoje, de novo, é o segundo dia consecutivo. Vocês têm noção do que é esse valor de 40 bilhões? Ele é mais do que o governo vai gastar em todo esse ano de 2025 com a educação. Esse governo está querendo quebrar o país e tem uma maneira de você escapar e não ser levado para o buraco, que obviamente é ter a sua independência e principalmente ganhar em dólar. Quem não quer receber na moeda mais forte do mundo? Então existe, meu amigo, um método para você aplicar aí da sua casa. Não precisa aparecer, não precisa saber falar inglês, não é mágica, milagre, venda de tigrinho, pirâmide, nada disso. É um método 100% garantido e eficaz do meu grande amigo Daniel Alvarenga e já tem muita gente aplicando o método e fazendo uma boa renda extra. Olha aí esses dois casos que estão na tela para vocês. Tem o Carlos,
que nem se formou, tá na faculdade e já fez $1.000 aplicando o método. Isso dá quase R$6.000, R$5.900. E a Mariana, que estava desempregada, aplicou o método e conseguiu fazer $984, o que dá aproximadamente R$5.300. E eu quero saber de você, o que você faria com uma renda extra dessa hoje aí no seu bolso? Já pensou? Então, essa é uma oportunidade para quem realmente quer trabalhar e escapar dessa loucura toda que está acontecendo aqui no Brasil. Ficou interessado? Vou fazer o seguinte, tem um link aqui embaixo. Clica no link, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e vai ganhar totalmente de graça um mini curso com 3 aulas para você entender melhor do que eu tô falando. Então não perde essa oportunidade. Ganhar em dólar sim vai fazer com que você tenha mais liberdade. Clica no link que tá aqui embaixo e aproveita e vamos adiante, porque depois desse prejuízo bilionário nos bancos, o Dino foi fazer gracinha. Recadinho do rocambole do inferno para os Faria Limers, ó. Dino ironiza a reação do mercado à decisão sobre leis estrangeiras. Não sabia que eu era tão poderoso. Ele dá risada, fala que essa queda de 42 bilhões, isso no primeiro dia, agora então somando os 2 dias já dá 80 bilhões, né? Que essa queda básica de 80 bilhões é pura especulação e que ele não se acha tão poderoso. Ele só não entendeu que a queda não é por causa dele, é por causa do Tesouro dos Estados Unidos e desse confronto que está acontecendo. E aqui nós tivemos na Bela Megali essa manchete muito interessante. Lei Magnitsky. Ministros do STF avaliam que a decisão de Dino fará os bancos buscarem uma solução. Aquela decisão que o Dino disse que praticamente que os bancos brasileiros só podem cumprir a Magnitsky se o STF autorizar, e obviamente eles não vão autorizar. Então o Dino pensou assim, agora eu faço isso aqui, eles vão achar uma solução. E eles acharam. Gente, a solução, eu trouxe até aqui a matéria da Malu Gaspar, para não me chamarem de mentirosa, porque a solução esse é um negócio... eu gostei da solução, mas eu acho que os magnânimos não. Tá aqui a matéria, ó. Bancos estudam cancelar unilateralmente contas de alvo da Magnitsky para driblar STF. O que acontece? Os bancos não são obrigados a abrir conta para ninguém. Eles podem recusar a ter um cliente, podem encerrar essa relação a qualquer momento. Isso não fere nenhuma lei. Então, o que o André Esteves, do BTG Pactual, pensou? Gente, vamos aproveitar, então, que os ministros ainda não foram sancionados, os outros, né, pela Lei Magnitsky, vamos encerrar a conta de todo mundo preventivamente, porque assim, se vier a Magnitsky, depois a gente não vai ter nenhum relacionamento com esses violadores de direitos humanos, que são as pessoas sancionadas pela Magnitsky, e já não teremos mais nenhum relacionamento e não estaremos descumprindo nenhuma ordem, porque a gente já tinha encerrado a conta antes. Não, sensacional. A solução do BTG Pactual do André Esteves é adiantar a Magnitsky para os outros que não foram sancionados. Eu imagino a cara do Barroso, eu imagino a cara do Gilmar Mendes recebendo uma notícia maravilhosa dessas. Vocês imaginam como ficou o clima super agradável lá no STF? Saíram mais algumas notícias, ó. Essa daqui mostra como o nosso país, o nosso STF é totalmente democrático. Um órgão com 11 ministros, colegiado, o Moraes concentra quase 100% dos mandados de prisão em aberto no STF. É a vara criminal do Xande. Moraes, de novo, ó. Ele está aguardando, ó a esperancinha do Xande. Ele está aguardando o Trump revogar as sanções impostas contra ele. Xande está aguardando isso e eu estou aguardando o Trump me coroar finalmente a rainha dos Estados Unidos. Quem que vocês acham que tem mais chance? Eu ou o Xande? Fala para mim aqui nos comentários. E o Xande também está calculando. Coluna do Paulo Capelli. O cálculo de Moraes sobre a composição do STF pós-lei Magnitsky, que é sensacional. Ele tá calculando ali quem é meu aliado, quem é que pode soltar a minha mão. E aí ele diz que está certo que nenhum integrante da corte cederá à pressão dos Estados Unidos e se juntará
aos outros três. Os outros três, claro, né? O terrivelmente terrível, o Cássio com K e o Peruca Fox. Esses três já soltaram a mão do Xande. Então, o Xande está contando com a amizade de Zanin, da ministra Carmen Brucha e do Fachin, que irão abrir mão das suas contas bancárias, do seu patrimônio, da sua vida de viagens internacionais para salvar o Xande. Será que ele tá certo? Minha opinião, acho que não, hein? Acho que já tem gente soltando a mão. Aliás, o fato do Dino ter tomado essa decisão, que poderia ter sido tomada pelo Zanin no processo com o PT, né? O fato do Zanin não ter decidido para não se comprometer, já diz muito. Eu acho que, inclusive, o Zanin, ele era advogado do Lula, mas eu acho que ele não rasga dinheiro. Ele tem uma cara de espertinho de quem não rasga dinheiro. E aí vem mais uma derrota. Estamos falando aqui desde o início do vídeo sobre as tretas num dos prédios ali da Praça dos Três Poderes. Vamos atravessar a rua, agora vamos para o Congresso. De novo, temos o regime se dando mal. A CPMI do INSS, que já estava toda combinadinha com Alcolumbre, com Mota, para colocar o seu mar de azia na presidência, e um relator que fingisse não ver o que de fato aconteceu, que fingisse investigar, mas não investigasse muitos crimes, foi derrubada pela oposição. Tá aqui, ó. Em derrota do governo, a oposição escolhe um presidente e o relator. Então, a presidência fica com o Carlos Viana do Podemos. O detalhe é que o Carlos Viana do Podemos assinou o pedido para abertura da CPMI e promete que vai sim investigar o roubo aos aposentados. E a relatoria ficou com o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, que tem uma gana de investigar essa roubalheira do PT também. Então, assim, ó, não prometeu nada, entregou tudo e já começa com fortes emoções, mas foi gestada, foi articulada no jantarzinho do União Brasil. Vocês viram ali, né? Tava o Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas, todo mundo bonitinho ali. Mas quem também estava lá era Rogério Marinho. Aliás, gente, nos candidatos da direita, assim, se não pudesse ser nem o Bolsonaro e nem o Eduardo Bolsonaro candidato à presidência, eu gostaria muito de Rogério Marinho. Sei que isso é muito difícil, mas eu acho ele um baita político, centrado, faz boas articulações, e ele começou a articulação nesse jantar aí. Parabéns para o Rogério Marinho, que foi o craque do jogo. Depois disso, obviamente, o governo ficou indignado, chamou o Hugo Moita para tomar um xixi, quer dizer, para uma reunião com o presidente, a Crazy Hoffman soltando morteiro anal, uma loucura, e já começamos assim, ó. Senador do Distrito Federal protocola a convocação do irmão do Lula para a CPMI, o que é óbvio, né, gente? O sindicato em que o irmão do Lula é o vice-presidente foi uma das entidades que mais recebeu dinheiro fruto dos desvios. A Polícia Federal blindou ele completamente e parece que agora na CPMI ele vai ter que dar explicações. E aí a gente vai para o fim da tarde, vem ele, Paulinho Tic-Tac, eu quero tic-tac, bate forte o tambor. Isso foi lá pelas 6 da tarde. Logo depois ele vem com a notícia, já tinha acontecido a busca e apreensão na casa do Malafaia, mas eu coloquei os dois juntos para linkar, já comento do Malafaia, tá? Então aí o Paulinho Figueiredo anunciou, enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, porque o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram indiciados por, sei lá, ameaçar a democracia, aquelas coisas. Confirmo que o senador Rodrigo Pachecão das massas, que tá louco pra aposentadoria do Barroso ser finalmente promulgada, né? Ele pedia sua aposentadoria para que o Pacheco assuma uma cadeira no Olimpo. Foi sancionado. Olha aí, tá sem passaporte ele e o Lewandowski, mas não são só os dois, é ele e os familiares. Será que vai ter familiar de Lewandowski, familiar de Pacheco saindo correndo dos Estados Unidos porque perdeu o visto de entrada? Vamos continuar aguardando e vamos aí para, então, a cortina de fumaça, porque o que era importante mesmo de ontem, eu já falei, mas vamos comentar. Xande quer que a gente comente? A gente comenta. Tá aqui, ó. Malafaia é alvo de busca e apreensão em aeroporto ao voltar de Lisboa.
Gente, enquanto ele estava prestando depoimento no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro, havia busca e apreensão. Eles pegaram até o caderno de pregações do pastor. Até a última notícia que eu vi, tem uma multidão de fiéis do Rio de Janeiro indo para prestar o seu apoio a Malafaia. E já tem carta na mão de pastor que tem contato com Trump lá nos Estados Unidos, e o mundo inteiro está sabendo, porque afinal de contas, o Malafaia tem igreja em vários países e viaja para fazer as suas pregações. Viajava, né? Porque agora o Xande proibiu, com base em quê? Vozes do além. E aí aqui o Lauro Jardim mostra que as provas desse pastor ilícito tentou uma obstrução de justiça no esquema da trama do golpe do algodão doce. O que ele fez, ó? De acordo com as investigações da Polícia Federal, Malafaia trocou conteúdos com Jair Bolsonaro. Meu Deus, se mandaram mensagens de WhatsApp após o anúncio das tarifas americanas no Brasil, sugerindo que as sanções deveriam ser usadas como instrumento de barganha para obter uma anistia ampla, geral e restrita, que assim precisa sair, né? Porque tem reféns na cadeia, inocentes presos. Então, isso daqui só mostra que foi mais um pastel de vento para tentar desviar o assunto, porque o climinha lá no STF está desagradável. E aí começaram a vazar áudios no Estadão. Tem xingamento, esporro, porque o Eduardo Bolsonaro é babaca, porque o Malafaia é isso, porque o Tarcísio é aquilo. Gente, homens conversando. No caso, tem um agravante que são 3 cariocas, né? O Malafaia, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro. Eu imagino facilmente eles discutindo, falando palavrão, isso e aquilo, no outro dia jurando amor. Eu imagino, inclusive, eles comentando que o Malafaia ligou pra um e que deu esporro, que fez, e dando risadas. Lembra aquele dia que tu ligou? Porque, assim, isso é normal, né, entre homens. Então aí tem um monte de áudio lá, porque o Malafaia disse que ia fazer um vídeo e arrebentar o Bolsonaro ficou puto porque o Eduardo Bolsonaro ficou pistola porque queria que o Bolsonaro escrevesse uma mensagem agradecendo a carta do Trump, essas coisinhas assim, ó, que um bando de pastel de vento. Mas essa daqui mostra o analfabetismo funcional dos nossos jornalistas. A dona Carolina Brígido escreveu a seguinte manchete: Polícia Federal diz que Eduardo admitiu que a intenção não era anistiar todos, mas salvar seu pai. Já, né? De propósito, para assim, pessoal que lê sua manchete, tá vendo? Bolsonaro só quer isso, mas quando a gente desce para ler o texto, olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Então, a única coisa que dá para entender daqui é que o Eduardo Bolsonaro estava brigando para a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita, o que é justamente o contrário do que a analfabeta funcional, para não dizer filha da puta, jornalista Carolina Brígido, escreveu aqui. Desculpa o palavrão, mas é que... Aí, para acabar com a palhaçada, Eduardo Bolsonaro faz um vídeo a respeito, falando sobre a situação do Malafaia. Vamos lá. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump
vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. É isso, né? Sobre os áudios. Que o Bolsonaro falou que não era não sei o que com o Gilmar. Cara, uma palhaçada que foi vazada. Aí a gente pode pensar, por quê? Por quê? Com que objetivo que o Xande mandou? Quer dizer, que o Estadão vazou totalmente por vontade própria essas mensagens. Será que o objetivo é queimar o Gilmar Mendes? Expor o Gilmar Mendes? Porque os vazamentos têm muito a ver com o Gilmar Mendes. Será que o Xande tá meio pistola com o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes talvez não queira ficar sem a sua conta bancária, os seus bens, o seu instituto e seus familiares proibidos de viajar pelo mundo. Às vezes daqui a pouco também não pode nem entrar na Europa, porque o Eduardo Bolsonaro falou que vai conversar com a galerinha da Europa a respeito de sanções. Então não sei, o que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários, que essa eu tô curiosa mesmo pra saber a opinião de vocês. E mais duas coisinhas interessantes, tá aqui a matéria da Malu Gaspar. Aliados de Bolsonaro contrariam o STF. Pausa dramática. O STF não tem que dar opinião a respeito disso aqui, do voto impresso. Quem tem que decidir isso são os eleitores. Como é que eles querem que a eleição seja feita para que eles realmente confiem no processo? Eu não sei se desconfiar do processo é antidemocrático, se virou crime, mas assim, antes no Brasil podia desconfiar e debater livremente sobre esse tema, mas parece que o STF agora não quer mais, né? Então, aliados de Bolsonaro contrariam o STF e tentam ressuscitar a PEC do voto impresso. Eu cheguei a comentar sobre isso, é uma reforma política que tá rolando lá no Congresso, e no Senado o pessoal da oposição conseguiu enfiar ali um jabuti, uma emenda, foi o Espiridião Amin, se eu não me engano, e mais dois senadores que agora não me lembro o nome, enfiaram uma emenda para que nessa reforma política também constasse, para que tivesse o voto impresso. Mas a pergunta que eu vou fazer é que ela vai um pouquinho mais longe. Vamos imaginar que a crise escale, que o Dino cumpra a sua promessa de confiscar bens de empresas americanas, e o que vai, obviamente, deixar o Trump muito pistola, tomando medidas mais ainda duras. E aí a gente lembra que a urna eletrônica trabalha com o Oracle. E se for sancionado, o Oracle, vocês não podem mais ter contato aí com essa galerinha toda sancionada, não pode mais. Como é que eles vão fazer para usar a urna eletrônica? Isso torna impossível o uso da urna eletrônica. O Trump pode, sem mexer em nenhuma legislação, sem passar por nenhuma votação, tornar totalmente impossível o uso das urnas eletrônicas. Eu venho pensando nisso com alguma frequência. Já falei em alguns vídeos, né? Mas vocês já se tocaram nisso? Imagina, Windows não pode mais prestar serviço para essa corte. Como é que eles vão fazer para tramitar aquele monte de processo da vara criminal do Xande? Enfim, aguardemos. E para fechar, Júlia Zanata nos traz esta cena aqui que deveria ser repetida ad infinitum, de uma mulher cobrando o Hugo Moita, para aprovação da anistia. Vamos ver esta guerreira maravilhosa. Não é possível. Mas desde quando, quanto mais você adia, as pessoas morrem. E você é o culpado. Anistia. Ele tem que passar por mais constrangimento, tá pouco. Ele tem que entender que ele está cooperando para que pessoas percam a vida, para que crianças separadas dos seus pais percam a saúde mental. É muito grave o que ele está fazendo. Ele está violando direitos humanos. Pode entrar numa listinha aí. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas enfim, eu já falei. Essa é a verdade. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse dia super tretoso? Quais serão as tretas de hoje? Qual será a manipulação que eles farão para tentar tirar do debate o fato de que os ministros estão sim contra as cordas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Se você chegou até aqui, é um bom sinal.
Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.